Olá a todos aqui presentes, me chamo Silmara e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Comércio de Mudas de Orquídeas, uma possibilidade empresarial, orientado pela professora doutora Maria Auxiliadora Milanese Gutierrez. Produtos da floricultura em 2019, em 116 países, gerou mais de 19 bilhões de dólares, sendo que as plantas vivas e mudas superaram as flores de corte. O mercado da floricultura no Brasil conta com mais de 8 mil produtores e mais de 3 mil variedades produzidas, sendo um setor bilionário responsável por gerar mais de 200 mil empregos em toda a cadeia. Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura, o Embraflor, mostram que o setor movimentou mais de 8 milhões de reais em 2019. A maior parte das espécies de orquídeas que são legalmente comercializadas estão listadas no apêndice 2 da CITES. Para aqueles que ainda não conhecem, a CITES é um acordo internacional entre governos, que entrou em vigor dia 1 de julho de 1975. E seu objetivo é garantir que o comércio internacional de espécimes de animais e plantas selvagens não sofra ameaças à sua sobrevivência. A biotecnologia tem um papel importante no comércio de orquídeas, pois a utilização de técnicas e ferramentas, por exemplo, o melhoramento genético, tem sido cada vez mais empregadas na obtenção de novos cultivares resistentes a doenças ou pragas. E outro exemplo é a micropropagação, que é extremamente importante na preservação de espécimes de orquídeas, sendo uma das principais alternativas para reverter os riscos de extinção, também fornecendo o material necessário ao mercado consumidor, evitando dessa forma o extrativismo excessivo das mudas de orquídeas na natureza. As mudas importadas normalmente vêm armazenadas em garrafas de vidro fechadas com rolha contendo um furo no meio para que as mudas possam respirar. Como a maior parte das mudas eram importadas da Europa e da Ásia, o transporte possivelmente é marítimo, porém não podemos descartar o aéreo terrestre quando a importação era feita dentro da América. É essencial que após a chegada da mercadoria ela seja submetida a uma análise fitossanitária. Há várias empresas espalhadas pelo Brasil que fazem essa análise em mudas de orquídeas, e a que eu trouxe como exemplo foi a Agronômica, uma empresa de Porto Alegre que tem filiais em Foz do Iguaçu, no Paraná. Apesar do Brasil ter um vasto mercado interno na floricultura, especialmente de orquídeas, o crescimento no cultivo de orquídeas comerciais nos últimos anos foi motivo de preocupação para os produtores, pois com as novas tecnologias que otimizam a produção e o surgimento de novos produtores, o valor do mercado tem uma queda de até 50% em algumas espécies. Uma unidade que chegava a ser repassada por R$ 30 em 2012, em 2015 estavam sendo repassadas por 14 ou 15 reais. Com isso, minha pesquisa teve como objetivo apresentar informações sobre as movimentações milionárias do comércio exterior do Brasil na última década, com importações de mudas de orquídeas, demonstrando que o mercado está se tornando cada vez mais promissor no decorrer dos anos. Os dados foram retirados do Comex State, um sistema de extração e consulta de dados do comércio exterior brasileiro, vinculado ao Siscomex, Sistema de Comércio Exterior. E esses dados são fundamentados nas declarações dos importadores e exportadores. Os valores apresentados a seguir são referentes às importações brasileiras de mudas de orquídea para o período de 2011 a 2020, e o sistema considera exclusivamente valores em FOB, por on-board, em dólar americano. Para fazer a análise, foi selecionado exportação e importação geral do Comex State. O primeiro passo é selecionar o tipo de operação, exportação ou importação. O segundo passo é selecionar o período, o ano inicial, que foi 2011, e o ano final, que foi 2020. Os filtros selecionados foram país e nomenclatura como do Mercosul. Um país não teve nenhum país específico selecionado. Em nomenclatura comum do Mercosul foi selecionado o mudas de plantas ornamentais orquídeas com código 06029021. No passo 6, selecionamos os valores, como já foi dito, o sistema dá valor em FOB, e foi selecionado quantidade de estatísticas, que seria as unidades, né, de mudas importadas ou exportadas. Após, né, o passo 7, você precisa selecionar o tipo de ordenação. Para essa análise foi selecionado valores e só consultar. Mas o que seria o Free On Board? É
Essa forma de negociação está classificada dentro do grupo F do termo internacionais de comércio, que são cláusulas contratuais aplicadas nas transações de compra e venda internacional, ou seja, são deveres e obrigações dos vendedores e compradores. Então, quais seriam as características desse grupo F? É designar ao vendedor a responsabilidade pelos custos, riscos e seguro até o momento em que ele entrega a mercadoria para exportação e a mercadoria ultrapasse o limite do país de compra. Os deveres do vendedor são ser responsável por colocar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador, além de também que deve atender a todas as formalidades de exportação, como burocracias da alfândega e seguros por perda ou prejuízos. E por fim, a do comprador, ele é responsável pelo pagamento do frete e todas as despesas para a retirada da mercadoria, e passa a ser responsável depois que a mercadoria ultrapassa o limite do país de compra, sendo responsável por percas e danos à mercadoria. Então, podemos observar por esse gráfico que o Brasil, no decorrer desses 10 anos, teve um aumento gradativo dessas importações, apesar de algumas quedas. Então, de 2011 a 2015, esse aumento gradativo foi de 102%, seguido de uma queda em 2016 de 18% referente a 2015. Após essa queda de 2016, de 2017 a 2018, ocorreu um aumento de 24% nessas importações de mudas. Porém, de 2019 a 2020, a importação decaiu novamente, devido à pandemia, já que dados da Embraflor esperava que o mercado da floricultura tivesse um aumento de 5 a 15% em 2020, né? E de 2020 referente a 2018, teve uma diminuição de 13%. É um decaimento menor do que nos outros anos, porém, ainda assim, é bem significativo esse decaimento. Nesses 10 anos, o Brasil importou mais de 180 milhões de unidades de muda, somando um FOB de mais de 270 milhões de dólares, quase 271 milhões de dólares. E o ano que mais teve importações de mudas foi o ano de 2018, seguido de 2019, né? Tendo mais de 15% do valor total do FOB somado nesses 10 anos. O ano que menos teve importação foi 2011, seguido de 2012, possivelmente por produtores não conhecerem, né, essas importações ou terem dificuldades em fazer essas importações. Então, foram anos que não teve tantas importações assim. A Holanda foi a principal exportadora de mudas para o Brasil, fornecendo quase 33% de toda a importação realizada entre 2011 e 2020. Já o segundo maior país exportador de mudas de orquídeas, ele varia entre os anos, como em 2011 foi o Japão. Já de 2012 a 2016 foi a Tailândia. E de 2017 a 2020, substituindo essa posição, foi passado para Taiwan. Holanda sendo a principal produtora e exportadora de Phalaenopsis e Tailândia e Taiwan de Cataleia. Então, como já foi informado, né, o Brasil exportou mais de 180 milhões de mudas, com FOB de 270 milhões de dólares. A Holanda, nesse período, de 2011 a 2020, exportou para o Brasil quase 80 milhões de mudas de orquídeas, gerando um FOB de quase 90 milhões de dólares. A Tailândia exportou 36 milhões de mudas com FOB de 17 milhões de dólares. Taiwan, apesar de ter exportado metade das mudas que Tailândia, no período em que ela foi a segunda maior exportadora para o Brasil, ela gerou o mesmo FOB que a Tailândia, com a metade das exportações que a Tailândia fez. Os dados são promissores e apontam para a possibilidade de empresas produtoras de mudas se instalarem em nosso país, como é o caso da Ecoflora, que seu fundador veio da Holanda. Então aqui são as referências bibliográficas utilizadas para o resumo e slides. E é isso. Obrigada por assistir até aqui.